TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Pauta dos trabalhos da 6ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2025, quarta-feira, às 3h30, no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. E aqui conosco, na nossa comissão, o vereador Carlinhos Camelô e o vereador Benê Lima, no qual, nesse momento, eu passo a palavra para as considerações iniciais ao vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Benê Lima. Boa tarde aqui ao pessoal da TV Câmara, pessoal que nos assiste através da TV Câmara. Eu gostaria aqui, primeiramente, de parabenizá-lo. Eu sempre falo que, para mim, é uma honra participar, ser membro dessa comissão, pois na legislação passada, nós também estivemos juntos na mesma comissão, e o senhor trouxe um trabalho, um debate sobre vários temas dessa comissão, que foi pertinente, e com isso, o senhor também apresentou, tanto o senhor como eu, apresentamos juntos aí projetos que saiu através do direito do consumidor, que é dessa comissão. A gente sabe a necessidade, sabe os problemas dessa pessoa, então eu gostaria de parabenizá-lo. Uma boa sessão a nós todos. Obrigado, vereador Carlinhos. No mesmo ensejo, eu passo a palavra para o vereador Benê Lima fazer as considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Magoga, presidente da comissão, ao vereador Carlinhos Camelô, o qual nos acompanha aqui em várias audiências públicas, em várias comissões, dizer a importância dessa comissão aqui para casa, uma das comissões mais importantes. Então, quero parabenizar o vereador Eduardo Magoga frente à presidência dessa comissão. Obrigado. Obrigado, vereador Benê Lima. Bom, quero também deixar registrado, vereadores, e uma explicação para você que nos assiste, que no primeiro semestre desse ano de 2025, nessa nova legislatura, o presidente dessa comissão era o vereador Luiz Cirilo. Ele foi convidado a assumir uma pasta importantíssima em uma das secretarias do nosso município, e ele pediu e sugeriu para que eu pudesse estar assumindo essa comissão novamente. Eu estava presidindo a comissão de assuntos da região metropolitana, no qual passei essa comissão a um outro vereador da casa e acabei assumindo novamente a Comissão de Economia, Defesa dos Direitos do Consumidor. É uma comissão que eu gosto muito, nós, como o vereador Carlinhos falou, nós já fizemos grande trabalho, Benê Lima. Essa comissão aqui já debateu assuntos importantes que se tornaram lei na nossa cidade e tem cada dia mais ajudado os moradores da nossa cidade. Então, eu volto para esta comissão com muito carinho, com muita vontade de trabalhar, e hoje nós vamos também, depois de votarmos esses 3 itens, discutir 2 temas importantes para que nas próximas reuniões nós possamos encaminhar aí mudanças em projetos de lei. Então, fica aqui registrado, vereador Carlinhos. Vamos dar início aqui, então, ao primeiro item. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Luiz Yabico, favorável ao PLO de número 179/2023 do processo 239.024, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que cria as diretrizes da política municipal da comunidade hip-hop no âmbito do município de Campinas. Eu, antes de passar a palavra para a votação, eu pergunto ao vereador Carlinhos Camelô se você quer explicar um pouco mais desse projeto para a pessoa que está assistindo e também para os membros aqui da comissão, vereador Carlinhos. E já, em seguida, o teu voto. Vereador Eduardo Magoga, mais uma vez, parabenizá-lo aí pela nova condução pós o vereador Luiz Cirilo. Está aqui. Eu sempre falo que essa comissão é muito importante. Nós debatemos N temas aqui, temos vários temas. Eu também depois quero falar um pouco para o senhor, vereador. Antes de eu falar aqui no tema, nós temos aqui na cidade de Campinas, no qual recebo
várias reclamações no meu gabinete, fora do meu gabinete, eu acho que o vereador Benê Lima e o senhor também, é um tema que conduz o seguinte, na questão dos convênios. Todos os convênios na cidade de Campinas, todos sabem aqui que nós temos problemas no SUS, nós temos problemas em vários locais, mas os convênios hoje, muitas pessoas falam assim, a pessoa paga os convênios e quando a pessoa precisa usá-lo o convênio sempre nega vários exames às pessoas. Quando não nega a questão dos exames, também a pessoa, hoje, ela não tem ninguém física para estar respondendo. Nós sabemos aqui que muitas pessoas que pagam os convênios hoje, pessoas idosas, e quando ela quer falar com algum atendente, alguma pessoa, ela não tem um local físico para ela ir, e é através do celular que ela fica 2 horas, 3 horas, e ela não consegue fazer isso. Então, eu deixo aqui o senhor, para nós dessa comissão, pensar em algo aqui, nessa casa, para a gente poder ajudar essa população que tanto precisa, que essa questão não é só um convênio, eu não estou falando aqui de um convênio, eu estou falando de a maioria dos convênios. Tem pessoas que ela tem que entrar na justiça para poder adquirir um exame, sendo que ela paga o convênio. Então, às vezes, ela tem que entrar na justiça para poder ter ou ouvidoria, ou isso, ou aquilo. Então, se a pessoa paga, como aí a gente tem legislado sobre a questão da Sanasa, da CPFL, do PROCON, por que não a gente também convidar essas pessoas dos convênios aqui da cidade, que atendem a nossa cidade de Campinas, e fazer, de repente, aqui um debate nessa Câmara, trazer aqui as pessoas, fazer, de repente, é isso a minha questão aqui, para a gente estar passando isso aí para o senhor, que é presidente dessa comissão. Sobre o projeto, vereador, eu tive aqui, há muito tempo atrás, quando eu passei nessa casa aqui, eu reativei o conselho do hip hop, através de várias pessoas que têm um trabalho no hip hop, a gente reativamos o conselho do hip hop para que eles estejam inseridos novamente e criamos aqui nessa casa o dia do hip hop, junto um projeto meu e do vereador Rafa Zimbaldi, assinamos junto, criamos o dia do hip hop na cidade de Campinas. E esse projeto, o que a gente quer? Juntar a comunidade, para a gente fala do hip hop, para as pessoas se organizarem e discutirem e apresentar para a nossa cidade, apresentar para a Câmara Municipal, apresentar para a Secretaria de Cultura projetos importantes e debater esses projetos. Eu falo que isso é importante, eles têm uma voz ali dentro, aqui, tem o conselho, mas eles têm uma voz a mais aqui para estar apresentando esses projetos no município de Campinas. É isso. E já passo o meu voto como projeto, não sei, senhor aí, se eu posso votar, sendo um projeto meu, tem algum problema? Então, voto favorável. Parabéns, vereador. O senhor sempre com bons projetos para a nossa cidade. Esse é mais um. Comunidade hip hop, que é uma comunidade que há muitos anos vem trazendo entretenimento e acaba sendo até que uma aula de educação física, né? Porque quem consegue dançar essa dança de hip hop tem que estar aí com o seu corpo em dia, senão não aguenta, né, vereador? Não aguenta. Eu passo a palavra agora e peço já o voto ao vereador Benê Lima. Boa tarde novamente. Eu vou acompanhar o relator, voto favorável, e parabenizar aqui o vereador Carlinhos Camelô por esse projeto, visto que o hip hop ele é esquecido não só na cidade de Campinas, como no Brasil. E é uma forma cultural, né, de resgatar a cultura de quem é adepto ao hip hop. Então, parabéns ao vereador Carlinhos, e meu voto é favorável. Obrigado, vereador Benê Lima. Meu voto também é favorável. Com 3 votos favoráveis, está aprovado o primeiro item da discussão. Segunda discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao PLC de número 3 de 2025, do processo 242.490, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre os critérios para a instalação e funcionamento de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras, na forma que especifica. Eu pergunto ao vereador Carlinhos Camelô, como vota o vereador? Eu fui um relator, senhor presidente, já dei o meu voto favorável.
Positivo. Como vota o vereador Benê Lima? Eu acompanho o relator e voto favorável. O meu voto também é favorável, com 2 votos favoráveis e o voto do relator favorável, está aprovado o segundo item. Terceira discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PLO, de número 79/2023, processo 238.305, de autoria da senhora Débora Palerma, que acrescenta o artigo 5º-A à Lei 15.103, de 1º de dezembro de 2015, que disciplina acerca do manejo de animais em clínicas veterinárias, pet shops. Eu pergunto ao vereador Carlinhos Camelô como o vereador vota. Eu acompanho o relator Benê Lima, favorável. Com o voto do vereador Carlinhos Camelô e o voto favorável do relator Benê Lima, favorável também, o meu voto também é favorável, com 3 votos favoráveis, está aprovado o terceiro item da pauta. Discussões e votações de pareceres apresentados pela relatoria durante a reunião não há. Quinto, outros assuntos afetos à comissão. Eu quero aqui colocar para essa comissão discutir, mas para que você entenda um pouco da complexidade desse tema, eu peço aqui ao Carlinhos Camelô, vereador Carlinhos Camelô, que ele possa ler em seguida um projeto de lei de alteração de uma lei que também surgiu aí pelo vereador Carlinhos Camelô, passou por essa comissão, nós assinamos junto essa lei, o vereador Cirilo também na época assinou essa lei junto, mas que a CPFL, infelizmente, vereador Benê Lima, eu gostaria muito também da sua opinião, que você também pudesse falar sobre esse tema. Essa lei, né, vereador Carlinhos, ela veio de encontro a uma necessidade de não deixar pessoas sem o fornecimento de energia e de água aos finais de semana. Porque você imagine, por um descuido, você acaba não pagando a sua conta vamos dizer assim, que você tem um relatório perfeito de anos, sempre pagando em dia, mas um certo dia você acaba aí esquecendo, e na sexta-feira é interrompida a energia na sua casa. E aí você, com uma conduta correta, vereador Benê Lima, você procura sanar o problema o mais rápido possível, você vai numa casa lotérica, que é permitido, e você faz um pagamento dessa conta. Só que os trabalhos dessa companhia para poder religar não são automáticos. E às vezes eles pedem 48 ou até mais horas para poder fazer o religamento aí dessa energia. Então, o projeto ele vem para disciplinar esse tipo de serviço de corte, porque num certo momento na nossa cidade isso ficou abusivo. Você acordava no domingo contando de receber familiares e você era surpreendido com um corte de energia. Então, a comissão apoiou o seu projeto, vereador Carlinhos Camelô, e no mesmo momento nós tivemos ali assim, grande êxito quando esse projeto veio à mídia e foi se falado em toda a cidade. Mas de um tempo para cá isso veio relaxando. E aí nas cobranças que fizemos da companhia CPFL, eles dizem que eles não fazem o desligamento da pessoa que está com o corte programado, mas um tal de recorte, que nós fomos aprender isso na marra, vamos ter que entender isso no dia a dia, nos surpreendeu que com esse tal de recorte, você pode interromper o fornecimento de energia dessa pessoa, que é o que vem contra a lei. A lei que nós fizemos já fala de que não pode interromper esse tipo de serviço. Mas hoje essa comissão vai apresentar uma alteração para que isso fique claro, e eu vou pedir ao vereador Carlinhos Camelô que também possa fazer a leitura dessa alteração e os comentários a respeito do que vem acontecendo na nossa cidade em relação ao CPFL, vereador Carlinhos. Vereador Eduardo Magoga, eu sempre atribuo elogios ao senhor. Por quê? O senhor está sempre esperto e atento a todos os projetos que são aprovados nessa casa. Esse projeto nós aprovamos, tivemos junto
aprovamos esse projeto. Pós esse projeto aprovado, como o senhor disse, sair na mídia aí, nós não só atribuímos esse projeto pelo corte da pessoa, às vezes pelo esquecimento, mas às vezes a pessoa também ela não tem o valor ali para ser pago naquele momento, mas as pessoas, a CPFL deixa para fazer o corte numa sexta-feira, ou às vezes no sábado. Às vezes a pessoa tem mantimento dentro da geladeira, tem criança, tem tudo ali, e esse corte é feito. E como o senhor disse, a CPFL ela não liga imediatamente. Ela, às vezes, pede 48 horas e, às vezes, passa das 48 horas. Essa pessoa vai ficar sem o fornecimento de energia, então é injusto. Então, esse projeto veio para fazer justiça, não só na questão da CPFL, mas na questão da Sanasa também, que também não pode fazer os cortes de água aí pós sexta-feira, após o meio-dia. Até segunda-feira também pós o meio-dia. Então, esse projeto foi aprovado nessa casa, como o senhor disse, eu tive reclamações de pessoas, inclusive liguei até para o Fernando lá da CPFL, no qual algumas vezes me atendeu e pediu para fazer a religação, e outras vezes ele tocou no mesmo assunto que o senhor falou aí, que é um recorte. Quando é recorte, não pode. A gente não está aqui para saber se é recorte, é tricorte, ou o que é. A lei ela tem que ser respeitada. Se é de sexta-feira, pós o meio-dia, não tem que fazer o corte, o recorte, ou que seja o tricorte. Ela tem que ser respeitada até segunda-feira. Faça isso, então, na segunda-feira, mas não nos finais de semana. E o vereador, atento a isso, ele trouxe um projeto de lei aqui para alterar esse inciso, para que não aconteça isso. Vou aqui para vocês, a lei 16... essa, né, senhor? Essa é a lei. Acrescenta no inciso e no parágrafo único, acrescenta-se o inciso 1, 2, e alenia no artigo 3º, na lei 16.425, 19 de julho de 2023. O que ele está acrescentando aqui? Um artigo que está aqui, ó, acrescenta um inciso no parágrafo único da lei 16.422, no período determinado, no caput deste artigo, ficam proibidos a interrupção de serviços de fornecimento de energia e água no município de Campinas, por todo e qualquer tipo de inadimplência, seja de valores de conta mensais, como parcelas oriundas de acordo e renegociação. Segundo, artigo 2º, acrescenta no inciso 2 e aliena no artigo 3º, na lei 15.425, de julho de 2023, com a seguinte redação: na ausência do decreto do regulamentador do Poder Executivo, fica a concessionária fica a concessionária obrigada a pagar uma multa do descumprimento da lei no valor de 1.000 OFIX. A aplicação da multa será dada a partir da comprovação do munícipe que foi lesado pela concessionária e descumpriu a presente lei através da documentação comprobatória, o registro da comunicação da empresa pelos canais digitais e pelo fornecido, a apresentação do boletim de ocorrência informando o descumprimento da lei municipal. Então, o vereador aqui ele teve todos os critérios colocando aqui para que, se a empresa não cumpra a lei, será aplicada uma multa de 1.000 OFIX. Mas o que fica importante aqui também, que dá credibilidade para a lei do senhor, é que a pessoa também tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que fazer todos os critérios ali, para que seja ressarcida e essa empresa seja multada. É isso, vereador? É isso aí, vereador Carlinhos, porque agora eu quero explicar e vou passando já a palavra para o Benê Lima, porque eu creio que o vereador Benê Lima também já deve ter reclamações de pessoas que ligaram para ele com interrompimento de energia aos finais de semana.
Isso é uma coisa prática que às vezes acontece no nosso mandato. A pessoa procura sempre o vereador para tentar resolver. Mas quando isso aconteceu, vereador Benelima, a pessoa me ligou, indignada porque foi feito o corte no sábado, e a lei é clara que não pode interromper esse serviço. E a CPFL, neste momento, ela não cumpriu a lei municipal, desrespeitando uma lei sancionada pelo nosso prefeito e votada por esse plenário. E aí entrou esse tal de recorte. Só que depois eu fui cobrar do prefeito para que ele pudesse multar a empresa, porque se ele comete uma infração, se você comete uma infração de trânsito, você recebe uma multa, correto, vereador? Você tem que pagar a multa. Então, se na lei está dizendo que teria um decreto regulamentador para poder aplicar essa sanção à empresa, e eu fui cobrar isso do prefeito. Quando nós fomos cobrar isso do prefeito, nós descobrimos que o executivo, até hoje, a lei foi aprovada em 2023, até hoje não foi feito um decreto regulamentador para que a gente possa aplicar sanções à empresa de fornecimento de água e nem à CPFL. Então, essa alteração, ela traz aí uma multa de 1.000 fix, que hoje vai dar quase R$5.000, e é lógico que o munícipe tem que comprovar que ele foi lesado e a empresa descumpriu. Então, essa comissão precisou de fazer alteração nessa lei, para que vamos precisar de fazer. E está aqui esse momento para a gente discutir, e o senhor também participar desse debate, de experiência que você passou, e também de ideias que a gente pode ainda acrescentar nessa alteração dessa lei. Vereador, fique à vontade. Obrigado, vereador. Na verdade, o munícipe que me procurou foi muito pouco, já aconteceu comigo mesmo. Esqueci de pagar a conta e cortaram. Mas, enfim, a CPFL ela tem que se atentar às normas municipais, já que ela presta serviço na nossa cidade. Então, ela tem que se atentar à lei municipal, que é regulamentadora da lei federal. Então, parabenizar aqui o vereador, que está de olho no consumidor, né? Esse é o nosso papel aqui, representar a população. Mais uma vez, aqui aconteceu comigo. Eu esqueci de pagar e eles foram lá e cortaram, tá tudo certo, é uma prestação de serviço. Eu acrescentaria também nessa lei, se mostrar o comprovante para que não corte. Se eu não me falha a memória, eles tiver com ordem de corte, já vai e corta. É isso, né? Aí a gente poderia acrescentar uma emenda nessa lei. Então vamos lá, acrescentar que quando a pessoa for cortar, já tiver com o comprovante pago... ou se pagar corte. na hora, né? Que vai dar na mesa. Se pagar na hora também, para que não realize o corte. Porque a pessoa vai ficar 24 horas aguardando a religação. Então, eu sugeria essa emenda na lei. E do restante está tudo certo, hein, vereador. Parabéns pela lei. Obrigado, vereador. Então, acho que ficou um assunto, e grande ideia aqui do vereador Benelima, vereador Carlinhos. E isso que é importante o debate na comissão, porque a gente vai trazendo mais argumentos para cada vez mais melhorar as leis. Então, eu vou só citar aqui que nós vamos encaminhar essa proposta para o vereador também Luiz Iabico e o Gustavo Peta, que fazem parte desta comissão, para que eles também fiquem cientes que hoje nós deliberamos aqui no plenário a mudança dessa lei para representar aí a Comissão de Economia e Direitos do Consumidor em relação ao nosso município. E o segundo item, vereadores, não se alongando muito, vou pedir o projeto aqui para o Benelima emprestado. Diante dessa situação que nossa cidade tem passado, referente ao transporte público de Campinas, vimos várias vezes as matérias no Correio Popular, no G1, e muitas outras pessoas que filmam, colocam no Instagram, no Facebook, vereador Benelima, ônibus da nossa cidade quebrando, pegando fogo, com mau funcionamento, enfim, N problemas com o transporte público da nossa cidade. E nós sabemos que nós estamos dependendo aí de uma licitação, que é algo histórico também na gestão do prefeito Dário. Eu creio que até o final do ano essa licitação do transporte público terá e será concluída. Mas nós, da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor, não poderíamos ficar calados diante da inércia das compras de ônibus novos para poder atender os direitos de quem paga a sua passagem e deve ter os seus direitos garantidos
pela lei municipal de ter o seu ressarcimento, uma vez que quando você entra, vereador Benê Lima, num ônibus, que ele tem o trajeto do teu bairro para o centro da cidade, e você compra ali o bilhete, e você calcula o tempo de trajeto para você chegar num compromisso. Quando esse ônibus quebra, aquilo que você pagou já não é mais o objeto, porque você já ficou no meio do caminho, você já perdeu um tempo para poder chegar no seu compromisso, e simplesmente o que hoje a empresa faz? Ela manda um ônibus buscar você, ou você tem que esperar o próximo da outra linha e vai pegando conforme cabe. Mas aonde é que fica os direitos que você pagou por aquele transporte naquele horário? Cadê os seus direitos? Porque você pagou pelo seu bilhete. Então, essa proposta, essa lei que eu vou até pedir aqui para o Benê ler o capto aqui e os primeiros artigos, nem precisa de ler toda a lei, só para a gente entender. Esse projeto de lei, vereador Carlinhos, ele traz a oportunidade desse nosso consumidor ter essa passagem ressarcida pela Transurc. Por quê? Porque se você compra créditos hoje e você não usa, ele inspira e o dinheiro fica para a Transurc. Nós, dessa comissão, já não concordamos com isso, que é um debate longo, de muito tempo. E quando você paga, mas também você tem o seu serviço interrompido por quebra de ônibus, que aí não tem nada a ver com o consumidor, é o problema da empresa, de quem está prestando serviço, ela também teria o direito de ter o seu dinheiro ressarcido. Porque se você comprar um produto em qualquer loja e esse produto não funcionar, você tem o direito de pegar um outro produto, mas nesse caso aqui você já perdeu o seu tempo, já perdeu o seu dia. E de você ter o ressarcimento dessa passagem. Vou passar aqui o projeto para o vereador Benê Lima. Lê esse projeto para a gente, para que você que nos assiste possa ter o entendimento do que se trata esse projeto. Projeto de Lei Complementar 67 de 2025, que dispõe sobre o ressarcimento a usuários do serviço de transporte público coletivo nos casos de interrupção ou de não conclusão da viagem por falha na prestação do serviço. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o direito do usuário de serviço de transporte público coletivo ao ressarcimento da tarifa ou do crédito eletrônico nos casos de interrupção ou de não conclusão da viagem por falha na prestação do serviço. Artigo 2º. Para efeitos desta lei complementar, considera-se falha na prestação de serviço qualquer ocorrência que impeça a continuidade da viagem, tal como quebra do veículo, inclusive paralisação deste por problemas mecânicos ou elétricos. 2. Acidente de trânsito. 3. Desvio de rota não justificado. 4. Superlotação que impeça o embarque ou acomodação adequada do veículo. 5. Qualquer outra situação que inviabilize a conclusão da viagem ou comprometa a segurança e o conforto do usuário. Quer que termine? Esses são os principais pontos, né, da lei. A única... Eu até tinha anotado aqui, né? Eu tenho uma crítica que também eu acrescentaria à lei, é a questão dos créditos que expira. Teve algumas pessoas já que procuram meu gabinete a respeito disso, que ela coloca o valor no cartão e ele tem um prazo de validade, que eu também sou super contra, porque a empresa ela não deixou de receber esse dinheiro de quem colocou o crédito, então eu sou contra essa expiração do cartão, ou que aumente o prazo para 1 ano, se eu não me engano atualmente é de 40 dias. Então, que aumente esse prazo, porque a empresa recebeu. E o artigo 4º aqui, inciso 4º do artigo 2º, eu acho que eu tiraria, porque ele fala superlotação que impeça o embarque. Se ele não embarcou, então não teve o desconto, né? Ou acomodação que é adequada do usuário. Eu acho que eu tiraria só esse artigo aqui, vereador. É uma crítica construtiva para que lá na frente não tenha problemas com esse inciso. Positivo, vereador Benê Lima, mas é uma matéria muito importante essa que você trouxe dos créditos. E já passando aqui a palavra também para o vereador Carlinhos comentar sobre esse projeto de lei, no qual todos nós da comissão vamos assumir junto a autoria desse projeto. Ele também já pode fazer aqui os seus comentários, fazer a sua pontuação. Vereador Carlinhos, fica à vontade. Vereador, eu tenho certeza que se nós não tivéssemos esse problema com a licitação dos ônibus, tantos ônibus quebrando, pegando fogo, eu tenho certeza que poucas pessoas reclamariam.
mas, de um tempo para cá, é muita consequência desses acidentes. São muitos acontecimentos. E aí é como o senhor diz, às vezes a pessoa pega um ônibus hoje, é novato num serviço, chega atrasado, ó, o ônibus quebrou. Pós no outro dia, ó, de novo, o ônibus quebrou. Às vezes essa pessoa acaba sendo prejudicada não só financeiramente, porque ela pagou e foi interrompida, mas ela pode ter outros problemas. Não só com a empresa dela, mas também, às vezes, uma consulta que a pessoa, hoje nós sabemos aqui, eu acabei de falar, nós sabemos aqui que a pessoa marca uma consulta hoje, às vezes ela espera 3, 4 meses para ir na consulta. Você imagina ela sair num horário, o ônibus quebra, como o vereador disse aqui, o próximo passa está lotado, o outro passa está lotado, ela chega lá após na consulta dela, atrasada, perdeu a consulta, e isso é uma perca muito grande. Então, nós temos, sim, que ver essa questão e defender aqui o direito desse que é do consumidor, que é a prerrogativa nossa, defender o direito do consumidor, porque ele está pagando e ele tem que ser ressarcido, sim, por esse pagamento. Não só no prejuízo financeiro, mas também num prejuízo emocional, num prejuízo na empresa, num prejuízo, seja qual ele for. Então, parabéns, vereador. Obrigado, vereador Carlinhos. Então, a comissão, tratando desses dois assuntos que já estavam e acatando aqui a sugestão do vereador Benê Lima, nós vamos retirar aí um dos incisos para que o projeto chegue de forma coerente nesse plenário para ser votado. E aqui também, já em concordância com os vereadores, sobre o que você falou, vereador Carlinhos, sobre um debate sobre os convênios médicos. O que você acha, Benê Lima, da gente provocar aqui nessa casa uma audiência pública para trazer pessoas, usuários de planos de saúde que estão tendo problema, para que a gente, nesse debate, nessa audiência, a gente possa registrar os principais problemas que estão ocasionando desconforto ou lesando os direitos dessas pessoas, para que esta comissão possa estudar medidas para que a gente possa ajudar os usuários desses planos. O que vocês acham da gente já, entre nós, termos uma data para esse debate, divulgar e fazer essa audiência pública aqui, vereador Benê Lima? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou favorável também, eu acho que foi posto pelo Carlinhos, né? Sou favorável, contem com o meu apoio aí. Tá bom. Vereador, eu, favorável, eu sempre falo que esse é um tema que o consumidor, eu acho que ele é lesado. Hoje, o plano de saúde, ele é caríssimo. Ele não é barato para uma pessoa, principalmente se a pessoa ela tiver uma idade mais avançada. E eu acabei de falar aqui para o senhor, quando a pessoa ela vai marcar uma consulta, às vezes a pessoa está doente nesse momento. Ela não pode esperar 3, 4 meses, 5 meses para uma consulta, não. E aí ela marca para 3, 4 meses. Aí quando, às vezes, o convênio liga para ela, ó, sua consulta foi remarcada. E a pessoa vai ficar esperando, sendo que ela está pagando. Hoje nós sabemos que nós temos o SUS. O SUS ele tem uma firma enorme. Inclusive nós temos o CROSS também, que é a regulamentação das filas. Aí a pessoa ela tem que esperar mesmo, porque existe uma regulamentação, mas quando você paga, você tem que ter uma atenção maior. A pessoa, quando ela liga para o convênio, ela não consegue falar com o atendente. Às vezes o atendente coloca só computador, as pessoas não sabem, não conseguem. Não tem um local físico para a pessoa ir resolver o problema dela. Fica ali 1 hora no telefone, passa para outro, passa para outro, passa para outro, acaba vencendo pelo cansaço. A pessoa, às vezes, não vou nem ligar, porque eu não consigo. Então, eu acho que tem que trazer esse debate nessa Câmara, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar esse direito desse consumidor, sim. E, se possível, pós esse debate que nós fazermos aqui, eu tenho certeza que a reclamação são muitas pessoas têm a mesma reclamação, depois a gente vê quais são os convênios e procurar fazer um convite a esses representantes para ele vir na casa, ouvir um pouco dessas pessoas, a dificuldade que ela tem no município de Campinas. É isso, vereador. Eu posso sugerir a gente fazer esse debate junto com a próxima reunião, porque a gente já vota e o pessoal já participa aqui também da votação da próxima reunião que nós vamos ter mensal.
e já fazemos o debate nesse dia. O que vocês acham? Pode ser, vereador? Para mim, tudo bem. Para mim também tudo certo. É só essa questão do plano, quanto é importante, porque uma família de um autista, vereador Benelima, você acredita que os planos de saúde nem estão mais aceitando quando Verdade. você tem um autista na família, porque a partir do momento que você aceita, você sabe que o plano vai ter um custo mensal até essa criança aí completar 18 ou mais anos, não sei como é que é o formato do plano. Então é desumano até você hoje, para você ter um plano de saúde, parece que você tem que fazer uma entrevista para ver se o plano te aceita lá. Então é muito importante. Obrigado, vereadores. Alguém quer fazer alguma conclusão final? Não, somente agradecer aqui ao vereador Carlinhos, vereador Eduardo Magoga, e contem comigo o meu trabalho para o andamento da comissão. Obrigado. Vereador Carlinhos? Agradecê-lo, vereador, mais uma vez, e o senhor sempre aí preocupado com tudo. A gente traz o tema, eu sei que o senhor estuda o tema, o senhor traz ele aqui como presidente dessa comissão, traz ele aqui para ser discutido e, de repente, a gente tentar achar e ajudar. Então, parabéns ao vereador Benelima, que está sempre aí em todas as reuniões, participa de várias comissões, sempre presente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereadores. Obrigado a você que nos assiste. Eu declaro encerrada a 6ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Muito obrigado. Deus continue nos abençoando. TV Câmara, Campinas.